Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Obrigado, Roberta. Edwilson Almeida, que é psicopedagogo e é especialista também em políticas públicas para as crianças e adolescentes. Muito obrigada. E hoje a gente recebe aqui a Kelly Cristina. Muito obrigada, Kelly, pela sua participação, a confiança no nosso programa. A Kelly já viveu uma situação de abuso na infância, já a gente vai conversar com ela. Mas antes, Alexandre, imagino eu, me coloquei em alguns momentos no lugar dessa criança, que deveria ter sido protegida pelo pai e não foi, que deveria ter sido defendida pela mãe e não foi, e foi buscar ajuda na guarda municipal. O que essa cena, o que essa situação representa para essa criança? Boa tarde. Olha, a gente vê que essa criança, ela demonstra aí um ato de resistência muito importante, né? E ela está justamente procurando colocar visibilidade, mostrar o que ela passa na própria casa, muitas vezes, ou o tipo de violência que ela sofre. Então, assim, num ato de desespero, num ato ali que talvez encontrou uma esperança, na primeira oportunidade, às vezes você consegue. Isso é muito interessante, por quê? Nos interessa, de fato, ter espaços de denúncia que não sejam necessariamente uma delegacia. Uma criança não tem, às vezes, a capacidade de ir numa delegacia. Então, a gente vê a importância de ter um espaço de diálogo, um espaço aberto para receber esse tipo de coisa. Seja, às vezes, é muito comum, né? Em escolas com professores ou em alguns outros ambientes, como, por exemplo, na farmácia, que tem também, inclusive, a campanha contra a violência, né? Contra a mulher, de prevenção, né? Marca o X na palma da mão e você mostra isso para a pessoa. E isso são possibilidades, espaços de resistência contra a violência. Então, essa criança, provavelmente, ela, vivendo esse sofrimento, vivendo esse constrangimento, ela procurou a primeira possibilidade de falar. Ela procurou ali, talvez, a primeira possibilidade de demonstrar o que ela sentia. É um grito de socorro, literalmente, né? É um pedido de socorro de forma literal mesmo, porque ela já tem 9 anos. Às vezes, antes dessa idade, não consegue expressar, dizer o que está vivendo. Vai demonstrar de outras formas. E nem sempre os adultos ou quem está ao redor vai conseguir compreender esse pedido de ajuda, porque não tem a linguagem, não entende muito bem. Porque a criança vai, vamos dizer assim, entender as coisas, muitas vezes até se culpando, ficando com medo. E o medo leva, às vezes, ao silêncio, ao segredo. Tanto que, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, quando eu estou atendendo uma criança, ou outros colegas meus, ou alguém que eu dou supervisão, eu sempre falo, não fala a palavra segredo, fala a palavra sigilo. Porque o segredo faz com que a criança também comece ali a guardar algumas coisas, aprender a guardar coisas, inclusive contra o próprio abusador. Então, tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar, essas palavras, às vezes, sutis, mas que a gente vê que a criança, ela, sim, tenta resistir. Edwilson, essa situação do pai abusar da filha e a mãe acobertar, a mãe ficar em silêncio, aceitar essa situação, é mais comum do que a gente imagina? Infelizmente, Roberto, boa tarde. Boa tarde. É uma situação difícil, é uma situação triste, porque a gente tem visto cada dia mais essa situação acontecendo. E não é a primeira vez que eu ouço dizer ou que eu esteja participando, né, de um programa para falar sobre esse assunto, que tem repercutido, né, as redes sociais, os telejornais, infelizmente tem sido constante. E uma das tristezas que nós, seres humanos, que olhamos para esse contexto, para essa situação, é saber que muitas mães, ou muitos pais, ou muitos familiares e comunidade, né, eles têm consciência de que está acontecendo algum tipo de violação de direito, nesse caso, o abuso sexual por parte de um familiar, um vizinho, e eles não comunicam. Essa é a maior tristeza que a gente sente, porque se a gente for olhar para a lei, para o estatuto, por exemplo, ele vai trazer logo no seu artigo inicial que a sociedade, a comunidade, o Ministério Público, todos nós somos responsáveis por zelar pelo direito da criança e do adolescente. Não importa se o seu filho não tem nenhuma ligação parentesca comigo, mas a partir do momento que eu sei que ele é uma criança e sei que ele está sendo violentado, ou acontece qualquer situação que fere o direito dele, principalmente num contexto de abuso sexual, essa denúncia precisa ser comunicada
Se for um caso de flagrante, a polícia precisa ser comunicada ao Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção a crianças e adolescentes. E, obviamente, Roberta, esse caso dessa mãe, entendendo dessa forma, que ela era conivente com a situação em relação ao abuso sexual da própria filha, essa criança não vai voltar para casa hoje não, tá? Não vai. Daqui a pouco você vai contar pra gente o que acontece com essa criança, qual o tipo de acompanhamento, para onde que ela vai, né? A partir de agora, a gente se preocupa com essa criança, a segurança dela. E, Alexandre, daqui a pouquinho eu também quero que você explique pra gente por que a sociedade, você junto com o Edilson, tem medo, né? Por que ela não denuncia? Por que essa mãe se torna conivente? O que está por trás disso? Mas antes, deixa eu também conversar um pouco aqui com a Kelly, que já sofreu abuso na infância. Kelly, ter sofrido, o que você viveu, de que forma que isso mudou a sua vida? Boa tarde, obrigada mais uma vez. Boa tarde, Roberta, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, eu acredito que um dos fatores que eu não me recordo de algumas coisas da minha infância seja por causa desse abuso. É como se um período pós, né, esse abuso tivesse sido apagado da minha memória. E, infelizmente, né, como ele comentou, os abusos, ele vem da onde a gente mais deveria ser protegido, da onde nós deveríamos ter a maior confiança, e é onde a gente encontra, às vezes, esse perigo, porque é um perigo eminente, latente dentro das nossas casas. No meu caso, né, foi alguém que era de confiança da minha família, que tinha, vamos dizer, um passe livre dentro da nossa casa e que, infelizmente, começou me assediando. E dali, né, infelizmente, teve uma proporção um pouco maior. Você tinha quantos anos na época, Kelly? Eu tinha por volta de 7 anos, de 7 para 8. Eu me recordo vagamente alguns momentos que no primeiro momento, né, que houve o abuso, que começou o abuso, eu era tão pequenininha, menor, né, que eu estava na cozinha da minha casa, na beira da pia, eu estava fazendo um suco. E eu me recordo que eu estava em cima da cadeira. Significa que eu não dava altura para fazer aquele suco naquela bancada da minha casa. E havia, entre a cozinha e a copa da minha casa, né, tinha uma muretinha que separava. A minha mãe estava do outro lado costurando. Então, a minha mãe estava dentro daquele ambiente e eu pedi a pessoa, porém, como ela era de confiança dos meus pais, acredito que a minha mãe não deva ter maldado. Apenas que ele estava ali, às vezes, implicando comigo, né? Vamos dizer assim, uma criança. Você chegou a contar para alguém da sua família, relatar isso na época? Não, porque no primeiro momento eu achei que fosse algo, uma brincadeira mesmo, né? Uma criança de 7 anos. Hoje eu tenho 45. Então, né, há muito tempo atrás não se ouvia falar como a gente ouve hoje, com essa propriedade. Então, assim, hoje eu oriento os meus filhos desde pequeno, quando eu tive o meu primeiro filho, João Augusto. Quando ele foi para a creche, ele já foi orientado. Então, nós já abrimos esse leque, questão assim, de amizade. Os seus melhores amigos são os seus pais. E assim depois foi com a minha filha. Os seus melhores amigos sempre serão os seus pais. Então, vocês têm total liberdade para chegar para nós e contar tudo, exatamente tudo o que acontecer com vocês. Você ficou com medo na época de contar isso para sua mãe? Medo não, assim, quando aconteceu a primeira vez, porque houve uma segunda vez com essa mesma pessoa, e aí eu senti medo, porque aí sim foi realmente um abuso, houve toques, além do que simplesmente o apalpar, né, de uma criança ali, que no momento eu achei que fosse uma brincadeira, e depois eu vi, aí ali eu tive medo do que ele poderia fazer comigo, além do que ele já tinha feito. Alexandre, às vezes a gente ouve relatos assim como o da Kelly.
as crianças, cada uma se comporta de um jeito, né? Tem umas que contam para os pais, outras não. E tem pai, tem mãe que não valida, né? Ou então, quando a criança leva isso para a rua, leva isso para uma professora, leva isso para um vizinho, para um outro parente, os adultos nem sempre validam. Qual é a importância da gente dar ouvido para as nossas crianças? É muito importante, porque às vezes tem famílias, não todas, mas tem famílias que preferem manter uma certa imagem, passar uma certa imagem de que não temos problemas, não vivemos problemas, do que enfrentar uma crise, um problema. Por quê? Como a gente viu que as estatísticas demonstram, né, que a grande maioria dos casos de violência, abusos, são com pessoas familiares, próximas, amigas, pessoas de confiança da criança, logo também são dos outros familiares. Então isso muitas vezes gera um desconforto, a famosa, entre aspas, vista grossa, mas isso na verdade, gente, não é vista grossa, né? É violação, é conivência, é falta de atenção quanto à criança, né? Então, tem eu repito muito isso, eu insisto, esse espaço, né, de diálogo, esse espaço de cuidado e proteção para a criança, né? É pedir que ela conte as coisas e quando ela contar, resguardá-la também, porque muitas vezes o adulto também não sabe receber algumas notícias, já pensa em resolver aquilo na violência também, já logo joga uma primeira pedra, segunda e assim vai. Então até a própria criança às vezes tenta preservar ela e os pais ou responsáveis. Então é preciso muita maturidade. A gente está engateando muito nisso, infelizmente ainda, porque é muito comum essa cultura de violência contra as crianças. É muito grande, muito lucrativo muitas vezes o tráfico, a pedofilia, né? Então é um combate muito grande a ser feito, mas é importante que hajam esses espaços e às vezes esses pequenos movimentos que podem ser gigantes de resistência, movimento de resistência, como essa criança de 9 anos fez e a guarda deu ouvidos para ela. Que bom, né? E até porque esse é o papel também, né, das nossas autoridades. A guarda cumpriu o papel dela e enquanto sociedade nós também, o que você de casa, o que todos nós aqui podemos e devemos fazer pelas nossas crianças. E quando a gente fala nossas, não são só os nossos filhos, não. É olhar a criança também ao nosso lado. Olha só o comentário da Márcia Bezerra Salles. Essa menina está de parabéns, muito inteligente, não se calou e foi até a pessoa certa. Creio também que dessa forma ela queria até mesmo proteger a irmã, possivelmente, né? O que a gente imagina. Edwilson, nesses casos em que a mãe se cala, sabe do que está acontecendo e não defende a criança. Por quê? Você que já teve essa experiência com vários casos, o que está por trás disso? Então, Alberto, tem muitas situações. Eu posso falar de uma experiência que eu vivenciei logo quando eu cheguei ao Conselho Tutelar, de uma criança que tinha a mesma idade dessa menina que foi violentada pelo pai, só que ela era violentada desde os 7 anos. Então, em 2 anos, ela era violentada pelo padrasto. Nesse caso, a mãe dela tinha também a ciência da violação. E aí, a menina recebemos uma comunicação, notificamos para poder comparecer ao conselho, foi até o conselho, ouvimos aquela criança que derramou-se em lágrimas para poder contar o que havia acontecido, como havia acontecido. Depois a gente foi ouvir também a genitora. Ela disse no final, como é que eu vou denunciar um homem que coloca comida dentro da minha casa? Isso para mim foi assustador. E eu percebi que essa não era uma realidade exclusiva daquela menina e daquela família. Outros casos chegaram também. Quando isso acontece, obviamente, o Conselho Tutelar ele vai atuar. Tá? Ele vai atuar até mesmo para solicitar o afastamento dessa criança de dentro daquela residência, principalmente pela fala daquela genitora. Tá bom? Uma vez que o Conselho Tutelar ele vai afastar, o objetivo não é destruir a vida da criança em relação ao laço familiar. Pelo contrário, nós vamos buscar a rede de proteção, nós vamos comunicar ao Ministério Público, a gente vai procurar um familiar da confiança daquela criança para que essa criança permaneça aos cuidados desse familiar até que a justiça, né, a polícia faça uma investigação
sigilosa para que aquela criança volte para dentro da sua casa ou não, com certeza de que o direito dela em relação à vida, saúde, integridade seja efetivada. O que possivelmente vão ser os mesmos trâmites com essa menina de hoje, com essa criança Exatamente, de hoje. é o mesmo procedimento, E aí, Alexandre, é de doer, né? Ouvir uma fala dessa de uma mãe que, por conta, em troca de comida, aceita que a filha seja abusada. Você vê que é uma situação também, né, assim, muito comum, porque, por um lado, nosso primeiro impulso é sair julgando mães, né, apedrejar, né, primeiro movimento que a gente tem é raiva, né, mas assim, não é também para justificar o que se faz, mas uma realidade muito grande da violência contra a mulher, do medo, das ameaças, de às vezes você fazer uma denúncia e você não ser levado a sério também. Mas uma coisa eu sempre me pergunto, só existem dois caminhos? Só existe passar fome e não passar fome? Será que não existe um caminho do meio? Será que essa mãe não pode trabalhar, por exemplo? Né? Só existem dois caminhos? Existem várias possibilidades diante disso, né? Assim, de você... De fato, aqui eu estou trazendo mais no caso de uma pessoa que se sente muito ameaçada, né? Com risco de morte, né? Então, é muito importante essa mãe acionar, porque você deixa de ser mãe quando você não protege o filho, né? Você é qualquer outra coisa, você pode ser mulher, você pode ser qualquer... Mas agora é muito importante a mãe acionar, às vezes, a sua rede de proteção, né? Rede de apoio, pessoas próximas a ela, às vezes nem tão próximas. Às vezes é uma colega de algum lugar que ela conhece, alguma outra pessoa, algum familiar, uma prima, alguém distante, mas enfim, alguém de confiança, ou profissional da saúde, como um psicólogo, um assistente social, né? Então, de fato, nesses casos é importante, como você trouxe, Roberto, assim, de encontrar caminhos, mas caminhos não só para sustentar a vida após a denúncia ou após a resolução do problema, mas caminhos para a resolução dessa situação de conflito, que não é fácil, mas ela é necessária. Então, realmente, às vezes você vai se pegar nessa dúvida, né? Então, é uma questão mesmo de maternidade enquanto cuidados. Eu tenho aqui mais algumas participações no Facebook, vou compartilhar com vocês. Gilberto Marcelino fala, este tipo de homem não deve ter moleza, né, para esse traste, tem que ter cadeia, colocar em risco a vida da criança. Pedofilia deve ser combatida. Também tem um comentário da Silvana Fel, ela diz, eu cuido da minha sobrinha de 4 anos, sempre pergunto a ela, né, se alguém mexeu com ela, né, o que não pode deixar, para ela também contar, né, ter essa relação, essa comunicação. A Adriana Fernandes diz, eu passei exatamente o que essa senhora falou, que é, no caso aqui, a Kelly Cristina que está com a gente. Kelly, você já contou para a gente aqui uma das consequências que isso trouxe para a sua vida, que inclusive apagou na sua memória parte da sua infância. E agora na vida adulta, você percebe, existem traumas que isso foi trazendo para a sua vida adulta, hoje que você tem família constituída, tem essas sequelas na sua vida? Quando eu tomei, né, a idade da adolescência para a juventude, eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Eu tinha dificuldade de deixar o namorado, de me entregar mais ou de absorver melhor uma relação. Quando eu fiquei mais velha um pouco, que aí eu conheci o meu esposo, na verdade, ele foi a primeira pessoa que eu consegui conversar com ele. Eu sentei com ele, expus tudo o que havia acontecido, além desse abuso, né, Roberto? Eu havia até comentado com você, eu sofri aos 13 anos um outro abuso, que foi aí de um parente, mas hoje esse parente já está até falecido, mas aí o que acarretou foi eu não conseguir me abrir. E foi aonde eu procurei ajuda médica, porque eu percebi que tudo que tinha acontecido causou um bloqueio em mim. E não era justo eu levar para minha relação, mas eu não conseguia, por mais amigo, mais parceiro que o meu esposo seja, eu não conseguia me abrir com ele. E hoje nós temos 18 anos de casados. E nesse ano de 2023 foi que eu consegui colocar para fora coisas que aconteciam no nosso relacionamento e que eu não entendia por quê. E foi libertador.
foi com a ajuda do profissional, eu procurei psicólogos, chorei muito em cada consulta, eu acho que eram litros de lágrimas, mas que foi libertador. Foi aí que eu consegui entender gatilhos que haviam sido lançados, que eu havia quase que no automático, vamos dizer, eu vivia num automático e que eu consegui perceber. E aí, realmente, com relação ao meu relacionamento, marido e mulher, foi libertador. Olha, Kelly, eu agradeço mais uma vez imensamente a confiança no nosso jornalismo, que você está aqui compartilhando a sua história. Não é simplesmente compartilhar, é fazer um alerta, é salvar muitas crianças que estejam à beira de um abuso ou que acabaram de passar por essa situação a pedir ajuda. E que nós, enquanto sociedade, nós temos o nosso dever de ajudar as nossas crianças. E não é só as nossas dentro da nossa casa, não. É a criança que está no parquinho, é a nossa vizinha, é a nossa sobrinha, é outra da rua de trás, seja a criança que for. Posso dar uma dica Rapidinho, então. Uma dica super rápida aqui. Nós estamos em época de Natal, tá? A gente pode trocar a relação das crianças com o Papai Noel. Nada de sentar no colo em troca de balas ou de presentes. Muito bem. Isso é uma dica que fica aqui pra gente também. Isso é uma prática antiga que antigamente a gente naturalizava. Não, a gente precisa sim ter nossos cuidados. É prevenção. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Obrigada, Edilson, também pela sua participação. Kelly, obrigada, viu? Conte sempre com a gente.